Saudações, gente bonita. Vamos nos lembrar de algumas coisas? A primeira, que eu já disse para vocês, que grandes mudanças geopolíticas levam a grandes transformações em fronteiras, certo? É importante que a Arábia Saudita faça fronteira com a Síria, faça fronteira com o Egito. Então, para isso acontecer, um país artificial criado pelo Ocidente, a Jordânia, vai ter que ser suprimido. Provavelmente isso vai acontecer, né? Provavelmente isso vai acontecer. Bom, ontem nós nos dedicamos à primeira parte, amanhã a gente continua, de como provavelmente será especificamente na Eurásia o mundo pós-Israel, né? Como vai ser dividido o Estado palestino? Evidentemente nós não sabemos, não cabe a nós. Mas se você analisa os estados envolvidos, as sociedades envolvidas, a história, a geografia, provavelmente vai ser algo parecido com isso aí que vocês estão vendo no mapa. Como eu já venho dito há muito tempo, a melhor solução é um Estado condominial. Não dá para fazer uma democracia do tipo ocidental, tipo no voto, o vencedor leva tudo, isso não vai rolar, não vai acontecer. Mas também não dá para fazer um arranjo do tipo libanês. Não rola, tipo dividir as instituições do governo. O que você vai ter que fazer são condomínios de natureza territorial. Divide o Estado palestino em 8 distritos, ou 7. Aqui nós estamos fazendo uma visão de 8. Por que 8? Porque isso daria aos palestinos o controle de 3 de 8, que é melhor que 2 de 7, certo? Então, é como se fosse 40% ao invés de 30%. Das entidades políticas, preste atenção no que é mais provável que aconteça. O norte, a Galileia, provavelmente vai estar sob o controle do Hezbollah, a administração do Hezbollah. O que faz muito sentido, porque o Irã é o país que está fazendo, a guerra. A Cisjordânia, inclusive para dar mais voz aos palestinos, tende a ser dividida em 2. Samaria ao norte, com capital em Nablus, mas segunda cidade da Palestina, e a Cisjordânia, ou alguma coisa com nome parecido, ao sul, com capital em Hebrom. A faixa de Gaza tem o seu território um pouquinho ampliado, de modo a ter uns 250 quilômetros quadrados e tal, né? Incorporando assentamentos rurais. Ok. Isso aí seria administrado diretamente pelos palestinos, certo? Diretamente pelos palestinos. A Samaria, a Cisjordânia e Gaza. As pessoas não palestinas e que não se enquadrassem nesses termos, que a gente falou, provavelmente seriam expulsas da Galileia, que seria uma área habitada por palestinos, mas administrada pelo Hezbollah. Drusos, xiitas e tal, palestinos de religião xiita mesmo. A Judéia, que nós marcamos aí com o número 2, é uma área interessante. São 2.813 km² e provavelmente vai ter entre 5 e 5,5 milhões de habitantes. Judeus, em sua larga maioria. Por que, gente? E provavelmente foi para isso que o Putin chamou todos os grupos palestinos, porque já está pensando no pós-Israel. Eles, em muitos lugares, em muitos casos, vão se autogovernar, mas eles também têm que aceitar que você simplesmente não pode expulsar todos os 8,5 milhões de judeus que residem em Israel. Isso não vai acontecer. É claro que, muito provavelmente, os vindos da Europa e dos Estados Unidos depois de 1997 serão convidados gentilmente a voltar para os países de origem. Os envolvidos em crimes de guerra e contra a humanidade também serão julgados ou serão convidados a se retirar. Isso é mais ou menos evidente. Mas aqueles, os oficiais, apenas oficiais, do IDF, do Bashak, que chama o Serviço de Segurança, todos os funcionários do Mossad, esses também seriam ou julgados ou convidados a se retirar, que não tem espaço para eles no Novo Mundo. Mas os civis como um todo, essa região já é habitada por quase 6 milhões. Então, mais ou menos 1 milhão, 1,5 milhão, por questões outras sairia, e pessoas vindas de assentamentos legais, claro, seriam todos desfeitos, pessoas vindas de assentamentos ilegais ou de ocupações ilegais
na Cisjordânia seriam enviadas para lá, para essa região da Judéia. Né? Você não pode manter propriedade roubada, isso é evidente. Seriam mandados para lá. Então esse seria uma espécie de território autônomo dos judeus dentro da Palestina, nos moldes de como a Chechênia é na Rússia, por questão de justiça. Certo? Jerusalém seria uma cidade internacional, religiosa, mais ou menos como era na época dos muftis do Império Otomano. Seria co-administrada pelos líderes religiosos, judeus, muçulmanos e cristãos. Né? Não seria um distrito laico, vocês podem ter certeza absoluta. Não seria um distrito laico. Jerusalém é uma cidade sagrada. Então, assim como Meca, como Medina, como a cidade do Vaticano, teria um status próprio, em que as diferentes religiões, os armênios, os ortodoxos, os judeus, os muçulmanos, se entendiam na época do Império Otomano, vão continuar se entendendo. Só que sem espaço para essa de Estado laico, para ateísmo, em Jerusalém, não. Acho que as pessoas já estão mais ou menos preparadas para isso. Né? A cidade ficaria sob suzerania e proteção saudita. Ok. O Negueb, desde a época do Velho Testamento, é habitado por árabes. Desde a época do Velho Testamento, de verdade, é habitado por árabes. E por beduínos. Então, seria uma região também sob suzerania saudita, só que com o islamismo como única religião oficial. Certo? Eilat seria promovida a capital, provavelmente, é um porto importante no Mar Vermelho. E ok, fica assim. O caso interessante é o dessa região que a gente chamou de Filístia, entre Gaza e a Cisjordânia, entre o Negueb e a Judéia e Jerusalém. Essa região, ela seria multicultural também. Só que diferente de Jerusalém, que teria uma natureza mais teológica, né, mais teocrata, essa região não, seria uma região para negócios. Então aqui estariam árabes, estariam judeus, estariam muçulmanos, estariam cristãos. Essa região, a Filístia, fica entre o Negueb saudita, a Cisjordânia, Gaza, a cidade sagrada de Jerusalém, a Judéia, teria um importantíssimo porto de águas profundas no Mediterrâneo, Ashdod, teria Beersheba, que é o local, seria um entroncamento, a paragem da ferrovia a ser construída pela China, conectando a Ásia e a África, certo? Teria a passagem também da ferrovia a ser construída para conectar a Europa e a Rússia com a África. Então, uma região onde o grosso da infraestrutura de transporte do futuro Estado palestino seria construído. Uma espécie de Hong Kong palestina, onde haveria judeus, cristãos, muçulmanos, árabes, chineses, russos, todo tipo de gente que quer fazer negócio. Seria isso. Por que a gente já tece essas considerações? Porque a guerra deles está perdida. Eles não têm como, já perdeu 20% do PIB, 100 bilhões de dólares. Vai perder o quê? Mais 100 bilhões? Vai cair de 500 para 300 bilhões? Gastando 20 bilhões de dólares por mês. Já gastou 100, vai gastar mais 100. Então, eles não têm como. Os Estados Unidos estão quebrados, a Europa está quebrada. Eles não têm tecnologia, não têm engenharia, não têm armas, não têm soldado. 300 mil pessoas já vazaram. Eles vão perder. Como eu venho dizendo, a estratégia de luta adotada pelo Irã, que é o Irã, né, gente? Não são os árabes, não são... É o Irã, os aliados do Irã. É uma guerra de baixo impacto, de desgaste. Israel não aguenta fazer esse tipo de guerra por muito tempo. A economia deles põe muito buraco, não é igual a Ucrânia. Tem solos férteis, vasta produção de grãos, muitos recursos. Não, eles não têm nada. É um país minúsculo que não tem nem água direito. Israel não aguenta, simples assim. Vai perder. E o Ocidente não tem o que fazer, também vai ser substituído. Então, já é hora de a gente começar a pensar no pós-guerra. Pode não ser assim, é provável que não seja, mas será parecido.